Fala guerreiro de fé, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Caio Constantino. No vídeo de hoje eu vou falar o que eu fiz para ressignificar, para desbloquear. Vamos usar o termo desbloquear. Esse medo de câmera e de falar em público. Queria que vocês soubessem que vocês estão diante de uma pessoa que nunca na vida, na face da Terra, imaginei estar gravando vídeo, quanto mais falar em público. Nunca me imaginei, estou sendo sincero de todo o coração. E nesse vídeo eu vou falar o passo a passo. E se você tem medo, Caio, esquece, não gravo um story, não gravo vídeo, não falo em público, nem que me paguem 1 milhão, eu não passo essa vergonha. Eu pensava da mesma forma. Aliás, eu acreditava que eu não nasci para isso, que a gente não nasce. Eu acredito que a gente. Eu acreditava que eu falava assim, eu não nasci para isso. Isso não é para qualquer um. E vocês estão diante de uma pessoa que era esse qualquer um, que jamais pensou em gravar e tá aqui fazendo isso. Então fica até o final, eu vou falar passo a passo e teve uma pesquisa que eu vi recente que acho que 80 ou 90% da população foram questionadas, né? Não sei se isso foi Brasil ou foi nível mundial. Qual que era o maior medo? E adivinha? Falar em público ou morrer. Por incrível que pareça, falar em público. As pessoas têm mais medo de falar em público do que morrer, né? Teve uma pesquisa que fizeram essa pesquisa e deu esse resultado. Olha que engraçado. E hoje eu vou falar passo a passo. Então, se você tem medo, Caio, eu não gravo vídeo de jeito nenhum, esquece falar em público, eu vou te falar o que eu fiz, tá? Então fica até o final. Já falei, não esquece, comenta aí, dá um like, ajuda muito. Então vamos lá. Teve um certo ponto da minha vida que eu comecei a me dedicar mais a estudo, né? Tem um vídeo do Paulo Vieira, né? Ele é coach. Ele fala que quando as suas coisas crescem, quando você cresce, as suas coisas crescem. E aí foi onde eu conheci esse caminho do desenvolvimento pessoal, né? Comecei a ler alguns livros. E por incrível que pareça, eu cresci num berço evangélico, né? Família inteira sempre foi na igreja. E esses livros aí meio que se encaixam com a Bíblia. Olha que engraçado, né? Identidade, autorresponsabilidade. E eu comecei meio que a juntar os dois. E aí o que eu fiz? No meu trabalho, tem dois amigos lá. Eu comecei tudo que eu aprendia, eu corri e contava pra eles. Caralho, o que eu vi aqui na Bíblia, e olha isso aqui, tá, 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 tá. E comecei a passar pra eles, passar, falar, falar, falar. E por incrível que pareça, algumas vezes eles vinham. Caio, que isso que você falou faz sentido. Caio, você me ajudou. Eu falei, sério? Sério. E aí, vamos dizer que eu me tornei uma pequena referência pra eles, né? Caramba, aprendi isso com o Caio, e o Caio. Eu falei, cara, que legal. E aí chegou um ponto, por que você não passa isso mais pra frente, Caio? Às vezes você ajudou a gente, mas você pode ajudar mais pessoas. Falei, boa ideia, né? Mas aí eu vou ter que falar pra mais pessoas, sei lá, vou ter que falar em público, ou vou ter que gravar vídeo, né? Esquece. E aí eu fiquei nesse impasse um tempo. Falei, pô, eu tava no coração um desejo de ajudar as pessoas, de gravar vídeo, falar em público, mas a outra parte falava, esquece, eu não tenho coragem, nunca fiz isso, não vou fazer agora. E aí veio um vídeo, aí eu conheci o outro cara que eu conheci, fera, o nosso futuro presidente aí, Pablo Marçal. Ele fala muito sobre desbloqueio. E por incrível que pareça, me indicaram ele de um vídeo. E aí eu entrei no canal dele, comecei a ver outros vídeos e ele fala muito no desbloqueio, né? Que a gente tem 80, 90% da população sofre com um tipo de bloqueio, uma pessoa às vezes tem mais de 100 bloqueios. E aí eu caí nessa, eu fui descobrir em um vídeo ele fala a respeito de falar em público, esse medo, né, que todo mundo nasceu para abrir a boca, que você é um travado e tal. Eu falei, cara, eu quero ver. E nesse vídeo, na verdade, foi onde girou a minha chavinha. Por que girou a chave? Porque ele explica de uma seguinte forma. Todo medo, ele tem um porquê. Você não nasce com ele. Ou você viu, ou te falaram, ou você teve uma experiência. Numa apresentação, já fui questionado. Caio, e, por exemplo, eu não tenho medo de falar em público. Quer dizer, perdão, eu tenho medo de falar em público, mas nunca passei vergonha falando em público. O que acontece? Muitas vezes ele ouviu, contaram para ele uma vergonha, nossa, fui falar lá, travei, nunca mais faço isso. Então enraizou na mente dele, falaram para ele, né? Ou ele viu alguém passando vergonha, né? E falou, esse mico eu não pago. Ou ele teve uma experiência. No meu caso, eu tive uma experiência.
ruim com o público, né? Mas para vocês poderem entender melhor, o Pablo dessa referência. Imagina a causa e os efeitos. Vocês vão entender melhor. Imagina que na sua casa tá tendo uma goteira, tá molhando o chão, tá? Uma gotinha por gotinha. Aí você vai lá, pega um balde, um copo, põe lá. O que você fez? Você curou o efeito. Mas a telha quebrada, ou se for um cano, se não consertarem, se não arrumarem, que é a causa, toda vez que chover vai continuar pingando. Então eu falei, então tá bom. Então quer dizer que esse medo meu tem um porquê. No vídeo passado que eu falei as 5 dicas, eu falo um pouco sobre. Então que isso quer dizer que tem um porquê. Então tá bom, então. Só que de início eu não na minha mente eu tentei procurar, eu passando vergonha, porque desse medo, se tem um porquê, eu quero descobrir ele. E de início eu não encontrei isso, mas eu consegui encontrar os efeitos. Exemplo, na igreja eu não fazia oração de jeito nenhum no grupo de jovens, qualquer tipo de que eu participasse. E aí eu lembro uma vez que meu irmão tava com 50 jovens, ele me puxou pro meio, falou: "Caio, ora aí". Resumido, fiz a oração de uns 10 segundos. Trabalhei no shopping, Authentic Fit do Shopping Raposo. E a gente ia nos treinamentos da Nike, Adidas, e aí tinha um auditório e eles queriam fazer gincana, né? Pessoal, quem quer participar? Aí ninguém levantava a mão, ele falava assim, já que ninguém levantou a mão, eu vou ter que chamar aqui na frente. Nossa, ele começava a passar o dedo assim, ó. Quando passava na reta, eu falava, meu Deus do céu, eu não pedia tanto para Deus não me escolher. Graças a Deus, Deus me ouviu e eu nunca fui escolhido para ir lá na frente. Ó, segundo efeito. Então aí eu comecei a perceber que eu tinha esses efeitos na minha vida. Tudo que era para falar em público, tudo que envolvia ou gravar, até foto. Chegou uma época que eu não gostava nem de sair nas fotos, né? E aí num belo dia, eu lembrei, época de escola, acho que era na quinta ou sexta série, eu fui fazer uma apresentação, era em 4 pessoas, na época a gente usava aquelas cartolinas, né, colada na lousa, e eu era o terceiro a falar a minha parte. O primeiro falou, só que quando o primeiro já estava acabando, adivinha, eu na verdade eu já nem lembrava que eu ia falar, eu já estava tremendo, eu estava suando. O primeiro acabou, eu falei, nossa, e agora? Aí o segundo começou a explicar, ele acabou, quando chegou na minha vez, adivinha, travei. Aí eu lembro que eu olhei pra professora, a professora, os meninos, e aí, na minha época não tinha tanto bullying, né? Então o pessoal zoando, o pessoal já segurando risada. Sabe o que eu fiz? Saí correndo da sala de aula. Só corri lá pra fora. E pra voltar pra sala, com medo da zoeira. Voltei, né? Mas ali foi instalado o medo. Ou seja, no meu caso, eu tive uma experiência ruim com o público. E aí os efeitos veio me agravando. Então, todo lugar que eu ia, o que acontece? A minha mente ela tem que te dar ou me dar alguma coisa, a sua mente ou a minha mente. Então, na hora que eu chegava em falar em público, ela associava a vergonha que eu passei, ela tem que vir à tona. Então, ela te dá o que você já vivenciou. Né? Tanto que isso é tão fato que hoje já fiz 4 apresentações, estou gravando meu 4º vídeo. Então eu tive experiências boas e agora eu vou alimentando elas, né? Então, o primeiro passo é isso, você tem que ressignificar, você tem ressignificar não, na verdade, né? Você tem que descobrir quando que aconteceu. Caio, legal. Você descobriu e aí o que você fez? Quando eu descobri, eu entendi que eu tinha que ressignificar, voltar lá e mudar esse não para sim. Aí eu falei, não, legal, então já descobri por quê. Só que eu tenho que encarar ela. Como que eu vou encarar ela? Fazendo. Então, se eu tenho medo de falar em público, agora eu vou ter que falar. Quero vencer ela. E já começou aí, uma decisão. Então, o primeiro ponto foi eu descobri e o segundo foi uma decisão. Peguei tudo que eu tinha, né? A minha base da minha apresentação era identidade, aí eu falei sobre autorresponsabilidade, contexto social, ambiente, né? Aí eu usei Bíblia, peguei partes da Bíblia, uni e criei a apresentação. Falei, legal, agora eu tenho que apresentar para me enfrentar esse medo logo. Comecei a falar para os amigos, né? Ó, desenvolvi uma apresentação, tô querendo fazer. E eu vendi a cesta básica, tinha uma cliente minha. Expliquei para ela, ó, tá acontecendo isso e isso, queria fazer uma apresentação. Será que não daria para fazer na sua igreja? Falou, Caio, eu vou conversar com o pessoal. Ela foi lá, conversou. Eles querem te conhecer. Fui lá, conheci. Cheguei na igreja, sentei na frente dos pastores.
na cadeira. Caio, e aí, o que você quer falar? O que você quer fazer? Aí fui lá, expliquei tudo passo a passo, ó, me ajudou, então eu quero ajudar as pessoas, tá? Caio, fechado, sábado você vem fazer a apresentação. Aí, não vou mentir que eu me assustei um pouco, falei, uau, deu certo. Aí foi num sábado, então não, eu fui na semana, né? Então aí foi na outra semana, então eu tinha uma semana para me preparar. E vou ser sincero, me veio na cabeça a vontade de desistir inúmeras, 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 inúmeras vezes. Pensei em desistir. Porque isso é normal, né? A gente que ainda enquanto você não enfrentar ela e começar a fazer, depois que você começar, você vai ver que era um medo tão besta. Mas nesse processo, até você fazer dar o primeiro passo, a primeira apresentação, o primeiro vídeo, dá esse medo. Falei, legal. Como que você ressignificou? Eu voltei, fiquei num lugar sozinho, fechei os olhos, respirei fundo, né? Entrei numa meditação e eu me imaginei fazendo a apresentação, só que ao invés dela dar errado, eu converti. Eu imaginei ela dando certo e todo mundo me aplaudindo. E fiz isso. Por incrível que pareça, parece besteira, mas na hora que eu abri os olhos assim, eu tava com um sorriso. Eu falei, uau, deu certo. Então, foi esse ponto que eu fiz de ressignificação, né? Me imaginei daquela vergonha dando certo. E aí, na semana, aí eu comecei a me dedicar no que eu ia falar. É óbvio que se você for fazer uma apresentação, você tem que falar algo que você saiba, né? Que você já está acostumado a falar. Se você for falar um tópico, algo que você não conhece, provavelmente você vai travar, vai ficar chato. E aí comecei a bater na tecla. Só que mesmo na semana, dava vontade de desistir. Aí toda vez que me dava vontade, eu pensava o contrário. Eu falei, não, agora que eu vou enfrentar. Toda vez que vinha um medo, toda vez que der frio na barriga, toda vez que vinha a parte negativa, eu vou ser positivo. Então eu comecei a ser muito positivo verbalmente. Então eu falava, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não vou desse jeito nenhum. Fiz na semana. Outra coisa que eu fiz, ficar falando sozinho. Na loja que eu trabalho, eu tenho uma liberdade, às vezes eu fico sozinho. E aí eu comecei a me imaginar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio e fiquei me imaginando, desculpa usar o termo, brisando. Eu falando para as pessoas. Então, às vezes, pegava um tópico e falar sobre identidade. Eu falava sobre identidade pra loja, sozinho. Aí fiquei treinando. Aí treinei segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Chegou a apresentação. Fiz uma luzinha, né? Coloquei os tópicos que eu ia falar, né? Marquei a Bíblia, as passagens, né? Pra ficar fácil. E aí chegou o dia. E essa parte foi muito engraçada, porque eu tava muito confiante, fui muito empolgado. Cheguei na igreja. Aí tinha 3 pessoas, se eu não me engano, lá eles estavam ensaiando, porque no domingo ia ter uma apresentação. Coloquei a luzinha, sentei e vou ser sincero. Que vontade de ir embora, que arrependimento. Falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Isso é louco, Caio. E aí o medo começou a tomar, minha perna a tremer. Aí eu lembro que chegou o primeiro carro. Na hora que chegou o primeiro carro, o pessoal me cumprimentou, sentou e eu falei, meu Deus, eles estão aqui por causa de mim. Chegou o segundo carro, terceiro. Se eu não me engano, deu 16 pessoas. Aí o pessoal se aconchegou, sentou na igreja. A pastora falou, Caio, pode ir lá. E quando o pessoal foi chegando, a única coisa que vinha na minha mente era sair correndo. Falei, meu Deus, você é louco, você é doido, por que você foi fazer isso? Caio, é que você foi arrumar pra sua cabeça. O medo tava grande. Aí eu lembrei, toda vez que você tiver um medo, uma forma de vencer o medo legal, é um enfrentamento direto. Toda vez que você tiver que fazer algo e você não estiver conseguindo na hora, enfrenta ele querendo ou não. É batata. Aí na hora eu falei assim, dependente se der certo ou não, eu vou fazer. Custe o que custar, não saio daqui sem fazer essa apresentação. Fiquei em pé, agradeci a presença de todo mundo, a perna tremendo demais, tava vívido, tava de um jeito que tava espantoso a minha perna tremendo. Aí comecei a falar. Tem um amigo meu que trabalha comigo, ele foi em 3. E ele viu, depois ele me falou, cara, estava muito nervoso. E aí eu lembro que os primeiros 5 minutos eu travado, a perna tremendo. E eu olhava pra lousa assim e falava, meu Deus, o que eu tô falando aqui? E aí emendava falando. Resumindo, acho que eu falei 1h30, quase 2, se eu não me engano. Depois voltei de novo lá. E eu lembro que quando eu saí da igreja, eu saí muito feliz. Eu lembro que no carro eu gritei de alegria. Falei, nossa, consegui, obrigado, meu Deus. Saí muito feliz, muito feliz. E aí eu vi que não era um bicho de 7 cabeças, né? E o meu porquê maior é ajudar as pessoas.
E quando eu tive essa experiência, ou seja, eu tive uma experiência ruim ali, agora eu tive uma boa porque eu consegui, eu venci o medo, né? E aí a segunda, fui tranquilo, essa igreja, ela não era sede, né? Depois a pastora me indicou para sede. Aí fiz na sede, foi maravilhoso. E a minha terceira apresentação, aí tive um susto, porque era numa live, era ao vivo, aí eu não era acostumado com o celular. Com o público perdi o medo. Travei de novo. E aí foi onde eu comecei a treinar com o celular. Mas assim, resumindo, é, a gente tem que encontrar o medo, você tem que ressignificar ele. Tem gente que tem medo de autoridade, trava, não consegue atender um cliente na frente do patrão. Tem inúmeros medos. Se você começar a olhar para si mesmo, se você fizer uma tarefinha aí rápido, pensa nas coisas que você tem medo. Ela tem um porquê. Se você descobrir o porquê, ressignificar ela e começar a agir em prol delas verbalmente, ou mentaliza que vai dar certo, começa a falar que vai dar certo, cria gerações diárias em cima do medo, que eu tenho certeza que você vai conseguir. É isso aí. Queria agradecer você que ficou até o final. Comenta aí se você tem medo, o que você não consegue fazer, se teve alguma experiência do que eu falei aí que você já passou, tá? Me ajuda muito. Queria agradecer novamente aí, obrigado e até o próximo vídeo. E valeu!